aproveita a vida ao máximo antes de casar ou antes de ter filho, porque depois vai ficar bem mais difícil. Já ouviu alguma vez essa frase? Porque eu já vi ela algumas vezes, independente o quanto que tu concorda totalmente ou não concorda, ela gera um efeito na gente. E é importante entender de onde que vem essa ideia e como a gente pode talvez se limpar completamente dela para deixar de fugir da vida e encarar ela de frente. Olá, eu sou Adriano Hadi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do que seus amigos não te dizem. Estamos fazendo aqui de novo, num lugar diferente, não estou no escritório, estúdio, com melhor equipamento, mas porque eu ainda estou esperando, nós estamos esperando a chegada da Kiara, né? Chegamos agora na semana 39, a qualquer instante, daqui uma semana, ainda pode ser. Então estamos aqui fora do nosso ambiente, esperando. Porém, mesmo assim, eu sinto que a gente consegue passar conteúdo e a gente diminui a qualidade das coisas, mas a mensagem é o mais importante. E a mensagem de hoje é uma que não só eu ouvi recentemente, mas das mentorias, principalmente com a galera mais jovem, eu passo um pouco por essa ideia. E eu achei que faria sentido a gente falar sobre ela, porque é uma ideia muito importante e ela ganha cada vez mais força no mundo de hoje, né? Essa ideia de aproveitar a vida antes. Porque quando a gente casa ou quando a gente tem filho, as coisas vão ser diferentes e piores e não vai dar mais para aproveitar. Então, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente sempre faz. A gente faz o método socrático de quebrar as ideias e entender o que está por trás delas, o que impede elas. E, cara, eu como um filósofo vive, eu recomendo que tu faça isso sempre a todo instante, em vez de só seguir com ideias que nem são nossas, meio que sem pensar sobre elas, né? Então, da onde que vem essa ideia? Essa é a pergunta importante. Da onde que vem a ideia que a gente deveria aproveitar a vida antes de fazer esses movimentos, né? Então, ela vem de um espaço no qual eu vejo tanto o casamento quanto o ter filho, né? O próximo filho, sempre dá pra continuar com essa ideia, como algo que eu vou perder, algo para sempre, que não tem mais como eu retomar. E a parte mais rica ou mais bela, onde eu tiro mais valor da vida, ela tá antes disso. Depois vai ser meio que uma outra coisa. Não é sobre aproveitar e ser feliz, né? Não é sobre essa alegria em si, é sobre outra coisa. Aproveitar a gente faz antes. Então, é legal de ver isso porque a premissa em si, ela é extremamente negativa e vem de um lugar muito torto e ela tem uma intenção muito torta. Qual que é a intenção dessa ideia, no final das contas? Te levar para longe do matrimônio e para longe do querer ter filho. Porque o matrimônio e o filho, eles geram algo que, acima de qualquer coisa, acaba sendo negativo e a tua vida talvez até piore. Tu aproveita antes, porque depois não vai dar mais pra aproveitar, né? É importante a gente ver que a frase é sobre isso e é pra lá que ela te leva. Se tu pensa sobre essa frase, tu tá indo pra esse caminho. Se minimamente tu não concorda, mas ela tá lá no teu inconsciente, isso tá te impedindo de ir pro caminho do matrimônio e do vínculo e dos filhos, tá? Então é importante ver, ela não é leviana, não é só uma coisa que as pessoas falam, ela tem uma intenção e ela gera um impacto, tá? Isso tem tudo a ver com, recentemente eu vi que tem a polêmica que acho que o Porchat postou que não quer ter filho porque não gosta de criança. E daí teve um certo movimento, pelo menos nos grupos que eu sigo, né? E ela vem de uma ideia muito parecida. Por quê? Porque ela vem da ideia que ter filhos é sobre gostar de crianças, né? O que é uma coisa totalmente absurda, porque ter filhos é o único jeito que a gente existiu, né? E eu fui criança só por um período pequeno, eu fui um adulto, e eu tô aqui sendo adulto, impactando o mundo e podendo ter meus próprios filhos agora. Então se meus pais tivessem pensado, eu não gosto de criança, não vou ter filho, eu não estaria aqui. Não tem nada a ver sobre se eu gosto ou não de criança, entendeu? E de novo, cada um faz o que quiser, é mais a questão pelo qual a gente justifica as coisas que é legal a gente pensar sobre isso. Quando a gente fala uma frase dessas, a gente tá não entendendo o nosso propósito aqui, né? Na minha visão. Qual que é o nosso propósito aqui? É a expansão, né? E a expansão através da expansão da espécie. Então, isso estou dizendo que todas as pessoas têm que ter filhos? Com certeza não, porque tem pessoas que naturalmente não sentem a pulsão da sexualidade. Tem pessoas mais assexuadas que não querem entrar nesse jogo, assim, da polaridade do masculino e feminino, e delas retiram. E vivem uma vida de estudo, de oração, né? E viram monges, e viram padres ou ermitões, né? Eles se desconectam disso e ele tem a sua função. Agora, se tu
tem a pulsão de fazer sexo, a gente tem que parar pra entender que o método anticoncepcional, ele não faz sentido biologicamente. Nosso corpo não sabe que a gente não tá gerando um filho. Então, se a gente tem vontade de fazer sexo, a gente tem vontade de ter filho. Não tem como separar as duas coisas, tu entende? Porque nós somos animais que são movidos por esse movimento. Então, é muito fácil. Se tu tem sexualidade, vontade de fazer sexo, você quer ter filho em algum espaço. Porque todo movimento é nessa direção. Não tem como separar as duas coisas. É uma coisa meio básica, parece que a gente não para pra pensar. Mas é um pensamento lógico, né? Eu quero me conectar com outro indivíduo e através disso gerar uma semente e gerar vida. E por isso eu tenho tesão, né? Tu tem tesão pelas pessoas? Provavelmente tu quer ter filho também. Então, não é sobre se é legal ou não ser pai, se eu gosto ou não de criança, porque gostar ou não de criança é gostar ou não da minha criança. Tu entende? Gostar ou não de criança é que nem falar assim, eu gosto ou não da vida. Não tem essa opção, gostar ou não de criança. A vida envolve crianças. Eu fui uma criança, eu tenho minha criança interior, então não gostar de criança é que nem, eu não gosto do céu, tá? Não tem como viver sem o céu, não existe a vida sem a criança. E ele vem dessa mesma ideia de eu aproveito mais sem a criança, tá? O que é uma ideia parecida também, quando eu tava no mercado uns dias atrás, e eu cheguei lá e a Nala falou, olha, isso aqui, eu posso isso aqui ou não, uma coisa do final, né, que é basicamente só açúcar, né? Eu falei, não, filho, isso é só açúcar, isso é pra adulto, né? E pra minha filha eu ensino que cafeína e álcool e açúcar são coisas de adulto, a criança não deveria consumir isso. E isso é de adulto. E ela, tá, pena e tal. Daí a Caixa falou, cara, mas não tenha pressa, querida. É tão melhor ser criança do que ser adulto, aproveita ser criança. É a mesma ideia. Ser criança é melhor que ser adulto. Não tá casado é melhor que tá casado. Não ter filho é melhor que ter filho. Qual é a premissa que tá por trás disso? Quando eu faço essas coisas, eu perco algo. Por quê? Eu começo a ficar mais limitado, porque eu não tenho que pensar mais só na minha individualidade, no que eu quero fazer, eu tenho que pensar tudo que eu faço impacta tanto o meu parceiro, né, no meu casamento, o matrimônio, quando eventualmente vai impactar mais ainda os meus filhos. Quanto mais filho eu tiver, mais travado eu vou estar. Eu vou dar um passo e vou meio que impactar a vida de todos eles. Então, eu tenho mais lastro. Lastro é um termo que a gente usa em vários sentidos, mas pra mim eu uso no jeito mais náutico, né, que meu pai fala bastante, que é o lastro do barco. Se o barco tem uma coisa arrastando, se ele tá com muita parte na água, ele tem um lastro maior. Quer dizer o quê? Ele arrasta mais água, então ele tem que fazer precisa de mais energia para mover ele. A gente quer ter um mínimo de lastro, né? Tanto tem aqueles barcos que tem só uma pranchinha, eles ficam desconectados, para poder ir com menos resistência. No barco tu não quer ter muito lastro, quase sempre. E daí na vida a gente tem essa mesma ideia, eu não quero ter lastro. Lastro me deixa pesado, eu tenho que carregar essas correntes comigo. Eu quero estar leve para fazer o que eu quiser, quando eu quiser. Eu quero ser um nômade digital, eu quero viajar o mundo. Eu quero aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida então? Fazer o que eu quiser, quando eu quiser, né? Então, tipo, não ter nenhuma responsabilidade, ou o mínimo possível de responsabilidades. E basicamente o que vai me mover então são as minhas vontades, e minhas vontades que eu quero mesmo é aquele prazer mais instantâneo, né? Então é poder tipo, fazer sexo com quem eu quiser, consumir qualquer tipo de comida e de açúcar e de entorpecentes ou drogas e álcool, porque aquilo me dá prazer. E se eu tenho um filho, cara, na real, um filho pequeno, eu passar por isso agora, tu não pode nem beber. Porque se tu vai dividir a cama com ele, vai mamar um pouquinho com ele, o pai que tá bêbado, ele tem muito mais chance de virar em cima do filho e matar o filho sufocado. Olha só que sério. Um pai que fuma, por exemplo, o cigarro fica na barba e fica no cabelo. E uma criança recém-nascida consegue acabar fumando só pra estar encostando em ti ou tu pegar ela no colo por muito tempo. Não dá mais pra fumar quem tem filho recém-nascido. A não ser porque é que tua criança fume também. Então, tu entende? Começa a ficar sério a coisa. Eu não posso fumar direito, não posso beber, porque o que eu vou fazer, vou deixar em risco a vida da criança. Eu não quero isso. Eu vou aproveitar, então, antes de ter isso. Então, o que é aproveitar? Não ter responsabilidades e poder ver uma vida buscando basicamente os prazeres. Só que, quando tu põe isso à prática, tu sabe que isso não é aproveitar, porque tu sabe que isso não é bom. A gente passou há pouco tempo agora do final de ano, e tu sabe como é que é a sensação de acordar de ressaca, não lembrar o que fez, nem saber com quem fez sexo, e ter que beber pra curar a ressaca. Daí tu passa, foi bom? Nunca é bom, cara. Tu ficar se entorpecendo e vivendo a vida de forma assim. Viver só baseado nos prazeres e na liberdade não entrega nada. Por quê? Porque a gente não tá fazendo a nossa função aqui. Qual é a nossa função? Ter lastro. Nossa função é aumentar a espécie
e deixar um legado. Como que eu sei que essa é a minha função? Porque essa é a minha vontade. Eu tenho vontade de fazer sexo, eu tenho vontade de construir as coisas. Então, no final das contas, eu falar que eu aproveito antes, quando eu sou criança, quando eu não tô casado, quando eu não tenho filho, cara, é não entender a função da vida. E daí é claro que nessa mentalidade tu vai estar sofrendo. Aquela caixa lá do mercado, ela tava em sofrimento. Ela tava em sofrimento todos os dias. Ela falou assim, a vida é pesada e a vida é ruim. Por quê? Porque ela achou que a vida era sobre diversão. A vida era sobre ter prazeres. Ela não conseguia ver como é incrível eu ter alguém ali naquele momento me ajudando a passar as coisas no caixa e ela me ajudando a trazer alimento para minha família. Ela foi uma parte fundamental disso, ela não consegue ver. Ela só vê o peso da vida e o peso de pagar os boletos, né? O peso de ter uma filha para se preocupar e cuidar se ela tivesse ou não. Tu entende? Essa é a visão que vai te dar a miséria instantânea. Por quê? Porque tá achando que a vida é sobre ter prazeres. Quando na realidade a coisa mais prazerosa que existe, o maior aproveitamento, a maior alegria que tu vai sentir é tu olhar para trás e tu ver, cara, eu tenho um lastro enorme. Por quê? Por mais que o lastro diminua, o quanto de liberdade eu tenho e quanto que eu fazer só as coisas pra mim, porque eu tenho que primeiro resolver filho 1, filho 2, ver se a esposa tá bem, ver se a casa tá bem. Se eu sou empresário, eu tenho que ver então todos os meus colaboradores e a empresa está funcionando, e daí no final falta um pedacinho lá pra aproveitar. Agora eu vou ver só o que isso aqui é só pra mim. Então fica mais limitada a tua vida. Só que cada vez que eu tô servindo uma dessas partes da minha vida, desse laço, desse legado, eu tô me sentindo incrivelmente realizado. Por quê? Porque por mais que me atrasa em algum sentido, né, eu tenho esse peso para carregar, eu ganho uma solidez enorme. Parece que a minha alma se distribui nesse lastro todo e ela aterra no mundo e eu falo, minha vida fez sentido, porque minha vida está impactando todas essas pessoas que estão na minha volta. E não só eu estou vivendo só para mim, que essa é uma vida triste que não me enche. É que nem ficar bebendo uma água que ela não vai me saciar. E se eu beber uma outra água, que é a água do lastro e da solidez e do legado, ela me sacia cada vez mais. Então, quanto que eu aproveito a vida? Quanto menos eu me comprometo e mais eu fico livre? Claro que não. Isso é fugir da vida, porque eu vim aqui para me comprometer e para ter lastro e para ter solidez. Então, quanto mais eu faço isso, mais eu aproveito a vida. A sensação de plenitude, de construção, de conexão e de impacto, é isso que minha alma precisa. Então, quando que eu aproveitei a vida? Agora eu tô aproveitando a vida. Muito mais do que há 8 anos atrás, quando eu era recém-casado, vivendo na Alemanha, lá meio como nômade digital. Mas mesmo quando eu tava lá, casado, explorando a vida só eu e a Pri contra o mundo, eu tava aproveitando muito mais naquele momento do que com 20 e poucos anos de idade, quando eu saía pra beber todos os dias e nem lembrava direito com quem que eu fazia sexo ou o que acontecia. Quanto menos vínculo eu tinha, menos eu aproveitava a vida. Quanto mais vínculo, quanto mais comprometimento, quanto mais lastro eu tenho, mais eu aproveito a vida. Então, quando é a hora certa de se comprometer e de criar mais lastro, de empreender, de começar organizações, começar um matrimônio, de ter filhos? O mais rápido possível, porque essa é a função e é ali que vai me alimentar. Eu não tô falando que eu preciso projetar, eu preciso de uma mulher, eu preciso de um filho para ser feliz. Não é isso. Eu me basto para ser feliz. Porém, se eu me comprometo e eu boto a minha energia para conseguir construir tudo isso, eu me sinto cheio. Não porque eu quero que eles me amem de volta, e eu quero que eles falem, papai, você é incrível, ou os meus sócios colaboradores falam, você é incrível, obrigado pela oportunidade. Eu não preciso nada disso. Me basta olhar para eles e falar, é isso que eu tô fazendo, é isso que eu construí, é isso que eu tô impactando. Tu entende? Não é por carência, não é porque eu quero as pessoas dependendo de mim. É porque essa é a minha função, eu vim aqui para expandir, entendeu? E eu expando criando lastros, plantando árvores, criando relações. Então, aí tem que pegar essa frase e inverter completamente. Se a gente quiser deixar de fugir do bom combate e ser feliz. Cara, não tem mais tempo para perder, mano. Se existe alguém que é um potencial parceiro para ti e te conecta, se joga nessa. Nunca vai saber qual é a pessoa certa. Se tá sentindo tesão para essa pessoa e tem vontade de construir alguma coisa e tu consegue minimamente financeiramente se proteger, esse é o momento para ter filho. Tu entende? Não tem nada que faz mais sentido tu esperar e curtir a vida quando não existe viagem e show e orgia que se compara com tu olhar um bebê falando as primeiras palavras e engatinhando. Não existe comparação. Isso é aproveitar a vida. O resto, cara, é confete.
É assim, ó, são migalhas do potencial da vida. E a gente fala essa história só pra fugir da vida. Pra ficar negando lutar o combate que tá sendo chamado pra gente lutar, que é a coisa mais linda que a gente pode fazer. Então para pra observar, cara. Do que tu tá fugindo? Será que agora não é hora de se comprometer mais com a vida? E se jogar pra ela e ter coragem de ter lastro, de ter vínculo e deixar o teu legado? Agora a gente começa a aproveitar a vida, não amanhã. Foi muito bem, espero que tenha feito sentido para ti esse episódio. Tenho que fazer no modo meio free flow do que eu tava sentindo, mas é uma mensagem muito importante. O que agora é o mais importante? Se tu é um homem, cara, que tá me seguindo aqui, e na real mulher também, e tá sentindo que tu tá fugindo da vida, tem travas que te impedem de se comprometer e dar o próximo passo, às vezes sozinho é mais difícil. Pra mim foi muito difícil, eu só consegui quando eu comecei a me abrir pra grupos e pra mentores que me mostraram que eu não tava vendo. Então se tu quer a minha ajuda nesse processo pra fugir menos da vida e ver aquela coisinha que tá te travando ali pra se jogar mais e crescer, eu ainda tô com poucas vagas no meu programa de mentoria individual. Se tu quiser saber mais, vai lá no meu Instagram, @adriano_rhde, e só escreve mentoria. Lá vai passar um passo a passo para tu marcar uma entrevista de graça comigo e eu ver se eu posso te ajudar, se tu tem os pré-requisitos para fazer esse trabalho. Cara, esse trabalho é o que mais transforma, porque ele é muito direto, desenhado para cada pessoa gerar aquela transformação naquele momento. Então, se tu sente que é a hora e tu acha que eu posso te ajudar, cara, como eu falei, começa a aproveitar agora. Entra lá e me manda mentoria. Valeu e até a próxima.